Bom dia, igreja amada, paz de Cristo, a paz do Senhor, é uma alegria estar aqui, sem nenhum tipo de elogio para agradar uma pessoa que a gente aprendeu a amar, que é o pastor Dinê, a Leila também. Essa fala dele agora aqui é muito importante. Eu fico me imaginando, eu me coloco no lugar do pastor Davi, que eu não conheço, teria o prazer de conhecer, mas já soube que ele tem a minha idade, 50 anos. Eu sou velho, gente, ele fica falando que eu sou novinho, mas já estou passado, enfim, 50 anos, e eu fico me imaginando assumir o púlpito e a liderança de uma igreja tão relevante como essa, e ter presente a figura do pastor Dinê. É muito difícil, muito difícil. Então é necessário que a igreja entenda, ore por isso, ore pela vida do pastor de vocês, pastor Davi, e de maneira intencional, como foi dito aqui, o coloque na posição que de fato o nosso Senhor o colocou. Foi tido aí todo um processo com uma comissão responsável, debaixo de oração, debaixo de condução do Espírito Santo, mas é muito importante no nosso coração, como membros da Igreja de Cristo, ter também essa ideia bem consolidada, de que o pastor Dinê continua presente, pastoreou antes e agora nesse momento aqui a vida de muitos, foi usado por Deus, mas o pastor da igreja é o pastor Davi. Isso é importantíssimo, importantíssimo. Mas fica aqui apenas mais uma fala de um irmão, em Cristo. Não estarei aqui congregando com os irmãos, porque tenho uma outra missão, faço parte de uma outra igreja, que na verdade é a mesma igreja, a igreja de Cristo espalhada sobre a face da terra. Essa igreja maravilhosa, eu estava aqui agora participando do momento de louvor, com os irmãos, conduzido pelo pastor Tom, e as irmãs cantando, o irmão e todo mundo. Que momento glorioso, a igreja cantando, assim, algo... Eu me senti parte dessa igreja, me senti membro aqui, porque nós somos membros do mesmo corpo, o corpo de Cristo. Isso é glorioso, isso é algo assim, meu coração se encheu de alegria, meus olhos ficaram marejados, porque é muito bom ver a igreja de Cristo espalhada sobre a face da terra, sendo sal e luz, num mundo que está num processo de putrefação. A igreja é essa beleza, a igreja de Cristo, a igreja da qual Cristo é o cabeça, é o Senhor, é poderosa demais, e nós fazemos parte disso por conta da graça e da misericórdia que nos alcançou. Mas eu quero nessa manhã compartilhar a palavra de Deus com os irmãos, aqui também, debaixo de muita reverência. Eu, como o pastor Dinê pôde falar, nós começamos uma plantação há 8 anos na região oceânica da nossa cidade, uma região que nós amamos. Eu fui criado aqui no Fonseca, eu saí do hospital, fui direto para casa aqui no Fonseca, ali no início do Fonseca, na Vila 100, logo na descida da ponte à esquerda, e morei aqui 23 anos no Fonseca, até me casar com a Renata. Depois a gente foi morar na região oceânica, e eu amo esse lugar. Recentemente eu voltei a estar aqui, porque eu passei a cortar o meu cabelo numa barbearia aqui, quase na entrada aqui da Vila Ipiranga, que é de um irmão lá da igreja. Não estou fazendo propaganda não, mas eu achei que ele foi assim, ousado, empreendeu, enfim, eu vou lá dar essa moral para ele. Então, e tem um negócio muito legal, você paga um valor X, corta quantas vezes você quiser no mês, E aí eu venho aqui pelo menos de 3 a 4 vezes por mês, e converso, vou ali no horto, é um barato. Enfim, é muito gostoso estar aqui. Mas ao plantar essa igreja há 8 anos, e por mais que tenha alguns pastores como membros da igreja, alguns bons pregadores, eu tenho um pastor auxiliar que prega muito bem, eu tenho a alegria, mas o desafio de pregar pelo menos uns 40 domingos por mês, e toda vez que eu subo para pregar, por ano, desculpa, por mês é difícil,
só tem 4 ou 5 no máximo, 40 domingos por ano, e toda vez que eu subo para pregar, eu peço: Senhor, me ajuda, né? E hoje aqui, nesse púlpito tão importante da nossa cidade, mais uma vez eu clamo pela intervenção do Espírito Santo, para que Ele fale ao meu coração, como vem falando ao longo dessa semana, nesse texto, e fale ao coração de cada um de vocês. Eu queria agradecer o convite e abrir a palavra do Senhor no Evangelho escrito por Mateus. Vamos ler os versos 28 a 30 do capítulo 11. Um texto muito conhecido. E que sempre de maneira poderosa fala aos nossos corações. Eu vou ler na versão NVI, não sei qual é a versão que os irmãos... mas como é um texto conhecido, se for uma outra versão, com certeza vocês acompanharão bem. São apenas 3 versos, e diz assim o verso: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo, e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vamos orar mais uma vez? Senhor, esta é a tua palavra, viva, poderosa, eficaz, atemporal, capaz de encontrar os nossos corações e mudar as nossas vidas, trazer descanso, trazer alívio, trazer refrigério, trazer direção. Eu te peço, Pai, a despeito de quem prega, a despeito de quem ouve, das nossas muitas limitações, que o Teu Espírito fale conosco, nos conduza, abra as nossas mentes, aqueça os nossos corações nessa manhã, como já tem feito até aqui nesse culto maravilhoso. Culto a Ti, Senhor, é tudo para a Tua glória, tudo para a Tua glória e para a nossa alegria, por graça e misericórdia. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, eu quero fazer uma pergunta para dar início a esse momento de reflexão. E a pergunta é: você está cansado? Você está cansada? Não estou falando daquele cansaço de uma noite mal dormida, ou de uma semana um pouco mais corrida, ou de um cansaço que se resolve com um dia de descanso, ou uma boa noite de sono. Estou falando de um outro tipo de cansaço. Cansaço de quem luta para ser melhor, para ser aceito, aceita, para finalmente ter paz, mas não consegue alcançar. Parece como aquela pessoa que está lá em Eclesiastes, que corre atrás do vento. E pasmem, tem muita gente assim. Pasmem, muitas vezes nós, desatentos, podemos incorrer nesse erro e correr, nos cansarmos. Gente boa, gente guerreira, gente honesta, vivendo esse tipo de cansaço. Como eu falei, não um cansaço físico de uma maratona de 42 quilômetros, como muitos estão fazendo, ou meia maratona, virou moda correr agora, e é uma excelente moda, porque é ótimo para a saúde, é ótimo para um momento também de você e Deus, a sós com Deus, enfim. Mas é importante lembrar que sim, muitas vezes o nosso coração, a nossa alma se torna uma alma, um coração cansado, frustrado, porque muitas vezes na hora da verdade descobrimos que não conseguimos lutar essa luta sozinhos e nos sentimos cansados. E tem também aquele outro tipo de cansaço que também chega ao coração de gente boa, gente honesta, gente guerreira. O cansaço de viver debaixo de muitas regras, algumas até regras religiosas, regras que muitas vezes nem existem, mas nós mesmos inventamos nesse mundo de comparação, nesse mundo onde as pessoas o tempo todo estão lançando nas timelines do Instagram, do Facebook e de várias outras redes sociais, cada dia surge uma nova, uma vida que nós não conseguimos alcançar, porque é uma vida irreal, e isso gera um cansaço.
expectativas que, por mais que nós coloquemos, nós não conseguimos alcançar. Coisas que, no fundo, sequer são necessárias, mas que trazem um peso para o nosso coração absurdo. Um filósofo coreano escreveu um livro denso, apesar de pequeno, o Shu, A Sociedade do Cansaço. E ele fala desse cansaço no qual todos, praticamente em alguma medida, entram por conta dessa comparação exacerbada, por conta dessa expectativa que nós mesmos, nem que vem externa, do pai, da mãe, do filho, do marido, da esposa, do chefe, não. Vem de nós mesmos em relação a uma vida que não conseguimos alcançar. E muitas vezes também, por conta de uma religiosidade exacerbada, vivemos um cansaço e uma sobrecarga do legalismo. Como também, muitas vezes, vivemos um cansaço e uma sobrecarga por conta da ausência de Deus. E pasme, falo isso aqui como falo na minha comunidade de fé, na minha igreja, frequentando muitas vezes a igreja todos os domingos, participando dos grupos de relacionamento durante a semana, da escola bíblica dominical. É para essa gente, é para você, e muitas vezes até mesmo para mim. Vou confessar um pecado aqui meu. Domingo à noite, muitas vezes eu entro no YouTube ou no Instagram e assisto e passo rapidamente por alguns cultos de outras igrejas que eu admiro. E entro nessa esteira ruim da comparação, meio que sem querer, mas já consciente disso. E gera um cansaço enorme, que eu falo, como esse cara prega bem, como o culto funciona, não dá nada errado, como a igreja está cheia, gente. Depois eu penso e peço perdão a Deus. Esse convite de Jesus é para cada um de nós nessa manhã. Venham a mim, ou vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhe darei descanso. É um convite surpreendente, porque ele fala todos. Preste atenção numa coisa importante, é fácil a gente pensar ou deixar que esse convite passe batido das nossas vidas ou pensar que não é direcionado para nós. Mas quando Jesus fala desse cansaço, dessa sobrecarga, ele não está falando do cansaço comum, do estresse do dia a dia, porque todos nós temos. Da rotina puxada, do trabalho cheio, isso é comum. É comum. Isso existe, é real, precisa ser cuidado, precisamos estar atentos, mas o assunto aqui é outro. Jesus está fazendo um convite a uma salvação eterna para muitos sim, mas salvação no aqui e agora para nós. Uma salvação que é para o hoje e por toda a eternidade. Podemos ver dois tipos de cansaço. O primeiro é para quem carrega nas costas o peso de uma vida religiosa, com exigências impossíveis de serem cumpridas. Ou para aqueles que colocam um alvo a partir do seu coração, um coração que a própria palavra nos diz em Jeremias 17:9, um coração que é enganoso. E há algo de lindo nesse convite de Jesus. Um detalhe primordial, que não podemos esquecer, não é um convite para uma religião. Quando Jesus chama, vinde a mim, o convite não é para boas obras, não é para caridade, não é para penitência, não é para sacrifício. É um convite de relacionamento com Ele, pessoal, direto com Ele. Interessante que Jesus não tem problema de autoestima. E Ele não faz esse convite porque Ele precisa das nossas
da nossa atenção ou da nossa ida até Ele, não. Ele não tem problema de aceitação. Interessante nesse convite é porque ninguém aqui merece ser convidado. Ninguém aqui tem o direito de ficar triste, tipo quando a gente não é convidado para uma festa que a gente não quer ir, mas a gente fica triste porque não foi convidado. Alguém já passou por isso aqui? Não tem nada a ver com isso. Esse convite não é pelos seus méritos, é pela graça e somente pela graça e ponto final. Esse convite é porque Ele nos ama tanto, e Ele sabe sim do cansaço de viver uma vida distante de Deus, hoje por toda a eternidade nos chama a salvação. Esse convite é porque Ele sabe que esse mundo atingido pelo pecado, coloca sobre a minha vida, sobre a sua vida, pesos que não conseguimos suportar sozinhos. Agora, uma coisa que a gente precisa ter a certeza no nosso coração é que esse convite, escute bem isso, não é para quem se sente justo, não é para quem se sente o melhor dos crentes do mundo, não. Não é para quem acha que está tudo bem do jeito que está, não. Esse convite é para quem sabe que precisa da intervenção de Deus na história da sua vida por toda a eternidade, e no hoje, no amanhã e no depois da manhã. Para quem geme debaixo do peso da própria vida, e nós gememos. Se você olhar honestamente para o seu coração nessa manhã, você vai identificar coisas que te entristecem, e que você por si mesmo não consegue resolver sozinho, sozinha. Esse convite é para você, é para mim. É um convite que, como ele mesmo diz, no verso 28, nos faz encontrar descanso, e eu lhes darei descanso. Descanso e alívio que só existe em Jesus. Só Ele alivia a nossa bagagem existencial, mas ninguém, queridos. E eu falo para a gente crente, para a gente que ama o Senhor, que cantou aqui com todo fôlego, que levantou as suas mãos, que contribui para a missão de Deus na terra através da igreja, e glória a Deus porque essa igreja chegou a bater a meta e superar a meta da arrecadação para o mês de junho. Eu estou falando para gente boa, irmãos que me fizeram sentir em casa, na casa do Pai, nessa manhã, mas que precisam de alívio, como eu preciso de alívio na minha vida. Descanso e alívio que só encontramos para a alma em Cristo. Essa palavra é para o teu coração, é para o meu coração, diante dos nossos casamentos, da nossa paternidade, da nossa maternidade, da nossa luta contra pecados obscuros que só nós conhecemos. Para o seu coração amargurado por conta, sim, de muitas coisas que aconteceram, Jesus é suficiente para trazer descanso para os nossos corações, e isso precisa ser repisado sempre. Mas nessa manhã eu quero ver 3 verdades com vocês, a partir dessa certeza do descanso, da necessidade que precisamos sim de encontrar em Cristo descanso para a nossa alma, para a salvação eterna, mas para o aqui e agora. Eu quero ver 3 verdades, não só no verso 28, mas agora no verso 29 e no verso 30. Porque eles apontam para a prática desse descanso, para a realidade de experimentarmos esse descanso no chão da vida, no trabalho, no condomínio, dentro de casa. Vou ler mais uma vez os versos 29 e 30, que dizem: tomem sobre vocês o meu jugo, e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. A partir desses 2 versos, eu quero trazer para você que sim, tem ciência de que vive um cansaço em algum momento, ou já viveu, ou está vivendo nesse momento um cansaço, e não tem problema nisso, porque Jesus diz hoje para mim e para você: vinde a mim. Eu quero te mostrar 3 verdades
práticas para a nossa vida a partir desses 2 últimos versos do capítulo 11. A primeira verdade: Jesus nos chama a uma vida de propósito. Tomem sobre vocês o meu jugo. Quer ver uma imagem? Eu não sei aqui se vocês conhecem o que é um jugo. A maioria aqui deve conhecer como canga de boi, boi de carro. Não sei se vocês conhecem aqueles 2 boizinhos, um do lado do outro. Aí tem um instrumento que liga, une aqueles 2 bois, atrelado a uma carroça, enfim, para puxar, fazer carga, ou ao arado para arar a terra. É uma ideia muito difícil, em especial numa igreja urbana. Eu nasci e fui criado aqui, mas meu pai ama interior, enfim, ele mora hoje numa propriedade rural, e meu avô amava carro de boi, ele levava a gente para assistir exposição em Cordeiro. Aí tinha uma festa de carros de boi lá em Raposo, não sei se vocês conhecem Raposo, no passado tinha um negócio de águas lá, enfim, e aí tinha aquela festa, e a gente olhava. Meu pai, na propriedade dele tem trator, mas tem até hoje os bois de carro. E os bois de carros há muito tempo já usavam piercing, né? Porque tem lá um negócio de botar no chifre do boi aquela argolinha para balançar. É um evento, né? É um negócio muito legal. Mas a ideia aqui é do jugo, é da canga, que coloca um animal do lado do outro para quê? Suportarem a carga juntos. Pense numa junta de boi, lado a lado, presos numa canga de madeira. O jugo, antes de qualquer coisa, é uma ferramenta de trabalho. E só isso já nos diz algo importante. A gente foi chamado para o trabalho, para a missão, não para a ociosidade. Eu amo ter a vida do pastor Dinê na história da minha vida, porque ele é um exemplo para mim. Já aposentado, jubilado, não sei se é essa palavra que diz aqui na Igreja Batista, na Presbiteriana mas que ama servir, pastorear. Tem esse gás. Eu amo esse culto, onde as pessoas são participantes de verdade. Porque em muitas igrejas que a gente vai cultuar a Deus ou até pregar, o culto tem, sabe, a métrica certinha, as pessoas quase não são vistas. Tudo acontece daqui para lá. Lá na igreja a gente chama as crianças. De vez em quando eu gosto até de errar na liturgia, porque dá um ar de que não é aquele negócio formatado, ensaiado. E eu falo para minha esposa, eu vou ficar velhinho, e todo velhinho baixinho, né, tem que ser agitado. Meu pai é baixinho, agitado, a beça. Vou ficar igual papai, 84 anos, botando fogo no parquinho, na igreja. Nós não fomos chamados para a ociosidade, mas para o trabalho. E quando a gente olha para a realidade de que o próprio Cristo nos chama para trabalhar com Ele, eu amo a palavra em teologia que diz de cooperar, operar juntamente. É um privilégio, queridos. É uma bênção de Deus. É um desafio, sim. Trabalhar e servir na missão é um desafio, sim, mas também é uma graça, porque esse trabalho a qual fomos chamados, para o qual fomos chamados, é trabalhar com Cristo, em parceria com Ele. Olha que coisa boa, Jesus está com a gente na nossa paternidade, na nossa maternidade, no momento em que estamos fora da igreja, trabalhando para a glória dEle, aonde quer que seja varrendo rua, seja ensinando numa universidade, seja num tribunal, seja dentro de um hospital. Isso não tem preço, saber que Ele está conosco, saber que sim, Ele nos dá o sustento. Saber que o jugo dele pede sim o tempo todo que nós trabalhemos, mas um trabalho que seja com propósito. Porque Ele mesmo nos capacita a fazer o que Ele nos pede a fazer. O Espírito Santo socorre você na sua fraqueza. Eu nunca me imaginei pastoreando uma igreja, porque é muito difícil. Nesses 8 anos eu engordei a beça. Nesses 8 anos eu tinha um cabelo pretinho, pastor Dinê. Esses dias eu fui num lugar, me filmaram, e não sei por conta da luz, meu cabelo estava branco. Igual do Valmor Chagas, para os mais antigos aqui. Mas eu sei que o Espírito Santo
nos capacita. Nos capacita a ser o melhor empregado ou o melhor empregador. Não por conta de um salário, mas por conta da glória de Deus. Nos capacita a investir intencionalmente no nosso casamento, por mais que seja difícil, é difícil. O mundo, sabe, luta contra isso. Esse jugo também não é apenas o propósito, ele é uma direção, ele é uma forma que o Senhor nos coloca no caminho dele, com ele. Recentemente, já há uns 2 anos, eu ouvi uma frase que estamos com Cristo, caminhando com Cristo, até Cristo. Isso faz todo sentido para a nossa vida. Eu não estou sozinho, você não está sozinha, estamos com Cristo, caminhando com Cristo e até Cristo. Isso é glorioso, isso é bênção sobre as nossas vidas. O jugo também nos fala de submissão. Eu entrei agora numa loucura, por conta de um amigo muito querido, que o pastor Dinê também ama, conhece, que é o pastor Roberto. O pastor Roberto é sabido, é um homem de 44 anos, passando por um câncer gravíssimo, fez várias intervenções cirúrgicas, não deu certo, agora está no processo de quimioterapia. É um irmão que eu amo muito, é o pastor do meu coração, para quem eu abro as minhas feridas, os meus pecados, confesso, a gente ora junto, e nós fomos convidados para participar de um doutorado em missões. Eu não sou acadêmico, não vou falar que eu não gosto de estudar, que eu amo ler, eu amo estudar, mas eu não sou acadêmico, eu não tenho esse corte. Eu nasci na rua, meu pai não gosta que eu fale isso, mas eu fui criado pela rua. Eu era um péssimo aluno até me converter, isso já com 18 anos de idade. Pior aluno da sala, fui convidado a me retirar da escola, estudava no Abel, olha que vergonha para o meu pai. Mas eu me converti a ler, mas eu não tenho a bagagem que esses pastores eruditos têm, acadêmicos. Aí eu fiz um mestrado com o Roberto em missão, lá em Londrina, tudo acompanhando o Roberto, que eu amo muito. Aí ele agora, enfrentando esse câncer, ele queria fazer esse doutorado, nós fomos convidados, é todo em inglês, meu inglês é horrível, mas Deus está abençoando. E aí eu falei, vou fazer, estou tendo que estudar mais do que eu deveria. Mas uma frase saltou aos meus olhos depois de muito tempo, de um missiólogo muito importante que diz: Deus não tem uma missão para a sua igreja, Deus tem uma igreja para a sua missão, e Ele está conosco nessa missão. Isso é lindo demais. Você está debaixo da mesma missão, submissão é estar debaixo da mesma missão que o próprio Deus tem de salvar a humanidade, de salvar aqueles por quem o Senhor Jesus Cristo morreu. O jugo do pecado, queridos, escraviza, mas o jugo de Cristo nos liberta, dá sentido, dá propósito para as nossas vidas. O pecado, o jugo do pecado mata, mas o jugo de Cristo nos dá vida. Como é bom servir ao Senhor. Se você tem perdido um pouco disso, sabe, hoje é um domingo para você orar no caminho da sua casa, ou aqui mesmo, pedir: Senhor, eu quero viver a missão. Eu quero viver debaixo desse jugo, não o jugo pesado desse cansaço de uma vida que eu persigo as coisas e não consigo alcançar, mas sim do jugo do Senhor. Em segundo lugar, Jesus nos chama a uma vida de discipulado. Olha o que diz a parte B do verso 29. Vou ler o verso todo. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim. Aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. O discípulo é, antes de tudo, um imitador, ele aprende a fazer igual. Sabe, se você está cansado, se você está sobrecarregada, se você quer nessa manhã, sabe, responder um sim para esse convite de Jesus: vinde a mim, saiba que Ele te chama não só para uma vida de propósito, não só para um jugo de direcionamento, de estar sobre a missão que Ele está, mas Ele te chama a caminhar com Ele a fim de aprender com Ele, aprender a ser manso e humilde de coração. Jesus não te chama apenas para a salvação eterna, isso é glorioso, Ele te chama para a salvação aqui e agora. Já vivemos o reino de Deus, Jesus inaugurou o reino, e essa é a realidade que transforma as nossas vidas hoje, mesmo diante desse mundo ainda atingido pelo pecado.
Essa é a realidade que nos faz cantar Maranata, Cristo vem, porque sabemos que um dia estaremos diante dele e não haverá mais luto, não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais morte, mas hoje, aqui e agora, nós podemos viver uma realidade de salvação, sim. E a diferença de esse chamado de Cristo, de aprender dele, é que ele não te chama para aprender regras, ele te chama para aprender dele. Os mandamentos dele não são como as regras pesadas de um legalismo moralista, não. São deleitosos. Sabe por quê? Os caminhos do Senhor são retos, são, sabe, vida para as nossas vidas. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. A palavra dele, de Cristo, é melhor que o ouro, mais gostosa que o mel. Ela gera vida em nossas vidas, em nosso coração. Por isso que vale a pena aprender dele. O caminho que Jesus nos chama a seguir é o caminho da própria vida dele. É ser aluno de Jesus, é ter um professor gentil, que morreu por você numa cruz. É um convite irrecusável. É um convite irrecusável. Segundo o teólogo Danny Ortlund, professor lá do Eton College, um grande seminário dos Estados Unidos, presbiteriano, ele diz que Jesus, nesse momento, abre o seu coração e diz como ele é. Eu sou manso. Jesus pouco falava a respeito dos seus sentimentos, mas ele diz, eu sou manso e humilde de coração. Os evangelhos contam muitas coisas sobre Jesus, as viagens, seus hábitos, seus sermões, suas orações, a missão de reconciliar o homem com Deus, sim. Nascimento, vida, morte, ressurreição, glória a Deus por isso, mas só nesses versos aqui, a gente ouve Jesus abrir o seu coração, ele mesmo abrir o seu coração e dizer, eu sou manso e humilde de coração. Jesus está dizendo para você nessa manhã, eu sou acessível, venha, está cansado, está sobrecarregada, venha para viver debaixo de um propósito, caminharei com você, juntos viveremos a missão, mas aprenda de mim. Conviva comigo. Uma das coisas que eu mais amo é caminhar com as pessoas da nossa comunidade de fé. É difícil. A comunidade hoje é uma comunidade maior, enfim, a gente não sabe nem como vai lidar muito bem com isso, a igreja cresce, glória a Deus por isso, mas é difícil. Como eu disse, meu pai é um senhor de 84 anos, mora num município distante, por conta da situação do trânsito, que é Macuco, depois de Friburgo, né? Enfim, onde tem uma cooperativa de leite, que vende muita coisa de leite, e de vez em quando eu vou lá, e eu não vou no final de semana, porque o pastor no final de semana é a vida mais agitada, né? As pessoas ficam ressentidas com a gente, que a gente não vai em alguns aniversários, não participa de algumas coisas, mas a gente tem os envolvimentos da igreja. Então eu vou visitar meu pai durante a semana. São 3h30 para ir, 3h30 para voltar, dependendo da manilha, dá até 4 horas. Eu vou de manhã cedinho e volto à noite. Agora a Renata tem me convencido a dormir e voltar no outro dia seguinte, de manhã cedo. Eu sempre levo um irmão da igreja comigo. Que é tempo aberto para a gente conversar. É tempo aberto para a gente caminhar junto. A gente mora num apartamento que é muito pequenininho. Antes eu morava numa casa na região oceânica, quando a gente foi plantar a igreja. E a Renata é muito organizada, fica, Dodô, não dá para receber aqui. Eu falei, não, agora a gente... Só que Deus colocou no coração dela agora que a gente vai receber assim mesmo. Nem que fiquem as pessoas em pé. Porque a melhor maneira de você aprender é você conviver com pessoas. A melhor maneira de você aprender de Jesus é conviver com Jesus. É trazer Jesus para a sua vida. Sabe por quê? Ele é acessível a mim, a você, do jeito que você está agora. Ele não está preocupado com seus maus hábitos. Ele não está preocupado com os seus desejos ruins. Ele quer mudar justamente isso. E Ele te chama para perto antes disso mudar. Porque Ele sabe que Ele é suficiente para mudar. Ele reergueu Davi do adultério com Betseba. Ele levantou Pedro após Pedro negá-lo 3 vezes. Ele libertou Maria Madalena, uma prostituta. Ele salvou Zaqueu.
Ele curou o cego de Jericó, Ele deu sentido para a vida de uma mulher, a mulher samaritana, com muitos casamentos. Ele pode fazer isso com você também. Ele pode fazer isso com você também. Em terceiro lugar, Jesus nos garante que a vida com Ele é leve. Por último, diz o verso 29, parte C, verso 30, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é leve e suave, e o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Tem uma palavra grega aqui nesse texto que é encantadora, kretos. Essa palavra traduzida como suave tem o significado de adequado. É suave por quê? Porque é adequado. É bem ajustado, não incomoda. Eu já fui várias vezes com meu pai para comprar canga de boi, ia num outro município, com um senhorzinho que é um artesão, e meu pai falava que ele fazia aquela canga de uma madeira leve, e de uma maneira que também não machucava os animais. E eu fiquei lembrando, quando estava lendo esse texto, preparando o sermão desse senhorzinho, desse artífice, desse artesão. E aí, quando eu pensei em Jesus, eu falei, é o maior dos artesãos. Encaixa direitinho, é perfeito. Encaixa no Dodô, que tem 1,65 m, e no irmão aqui, que deve ter alguém aqui com mais de 1,90 m, sei lá. Que é mais gordinho, mais magrinho. Que tem um problema na área X da vida. E o outro tem um problema na área Y da vida. E o jugo encaixa certinho. A vida com Jesus é uma vida adequada, feliz, bem-aventurada, mesmo diante de circunstâncias adversas. Uma das coisas que mais me encanta na igreja, e como pastor eu tenho acesso a muitas histórias que ficam no gabinete, que eu só posso contar se eu pedir autorização para as pessoas. E eu só faço isso quando eu acho que é necessário para que alguém me ajude a ajudar aquele irmão ou aquela irmã. Eu tenho acesso a histórias muito complicadas, de pessoas que foram abusadas, de pessoas que foram maltratadas, de pessoas que vivem dramas muito difíceis. E eu olho para muitas vezes para essas pessoas e vejo, meu Deus, essas pessoas são felizes com Jesus, como? Essas pessoas são alegres, elas estão aqui, elas servem, elas contribuem, elas louvam o Senhor. Eu fico, meu Deus, como? Porque elas encontraram com esse Jesus, capaz de trazer alívio, salvação para as suas vidas. Há um Jesus que nos chama para caminhar com Ele, debaixo de um jugo que é perfeito para cada um de nós, adequado a cada uma das nossas histórias. E por isso, mesmo diante das maiores adversidades, conseguimos ser felizes e bem-aventurados. Conseguimos experimentar aquilo que Paulo fala, a paz que excede a todo entendimento. O jugo dele não esfola o seu pescoço. Jesus não oprime os seus, não. E sabe por que o fardo dele é leve? Porque não se trata de obedecer regras por obrigação, mas por amor. Eu acho lindo uma frase do Tim Keller que diz que religião, eu obedeço e sou aceito. Evangelho, eu sou aceito e por isso eu obedeço. Eu sou amado, por isso eu sou capaz de amar. É isso, andar com Jesus é isso. Quando você lembra do amor de Deus, quando você entende que a sua carga é amar a Deus e amar as pessoas, a carga não vira um peso, vira uma canção. Já o inimigo das nossas almas, o diabo oprime, Jesus liberta. O pecado cansa, mas a graça nos alivia. O mundo desencanta, mas Jesus nos dá esperança. Vida sem Cristo é uma vida sem sentido. Vida com Ele é o projeto mais fascinante de vida. Deixa eu contar uma última história. Imagina duas pessoas num barco. Mesma carga, mesmo barco, mesmo tamanho, mesmas circunstâncias. Um rema sozinho.
A outra fica parada. Cena número 1 essa. De braços cruzados. O peso é o mesmo. O mar é o mesmo. Só que o cansaço dobra. Por quê? Um apenas está remando. O outro está de braços cruzados. Cena 2. O mesmo barco, o mesmo peso, o mesmo mar. Mas as duas pessoas remam juntas. Mesmo ritmo. Quem está assistindo a Copa aí está vendo lá o time da Noruega, simulando lá os barcos vikings. Tem um tambor para marcar. Niterói agora, para quem frequenta mais lá para a Orla, acho que todos aqui. Niterói tem 3 coisas: farmácia para tudo quanto é lado, né? Cada esquina. E também não sei quantos clubes de canoa a cada metro de quadrado da praia, seja nas praias da Bahia ou as praias oceânicas, canoa havaiana. E eu, para poder interagir com as pessoas, quando estava começando a plantação da igreja, eu comecei a fazer canoa havaiana. Eu gosto de surfar, não parece não que o shape está bem zoado, né? Está bem fraco, mas eu surfo uma vez por semana. E aí fui fazer canoa havaiana para me relacionar com as pessoas, a fim de evangelizar as pessoas e chamar para a nossa comunidade de fé. Foi muito legal, deu certo. E na canoa, quando você está remando, parte da canoa, aquela canoa de 6, rema de um lado e a outra parte rema de outro lado. E dependendo do ritmo que você quer imprimir, você tem lá uma pessoa que vai, conta da primeira remada até a 14ª e alguém grita, hip, aí a gente muda o lado. Essa cadência é fundamental. Nesse período que eu remei, eu participei de algumas competições. Os barcos que ganhavam não eram os barcos que tinham os caras mais fortes, as canoas, mas sim daqueles que tinham a melhor cadência, eram mais sincronizados, remavam juntos, todos remavam. Isso é essa cena 2 aqui, mesmo ritmo, a carga continua igual, o barco é o mesmo, mas de repente o trabalho fica suportável. É isso que Jesus te chama hoje. Ele te chama para vir até Ele, para Ele remar junto com você. Porque Ele conhece a tua história. Ele sabe o quanto está sendo difícil. Ele sabe o quanto você olha para as realidades da sua vida e vê que está brabo, está cansativo. Ele sabe que você já está chegando a um ponto que você olha para a sua vida e vê que não consegue sozinho. Por isso Ele quer entrar nessa história, por isso que Ele te convida hoje. Esse é o segredo do jugo de Jesus. Ele não promete me tirar e te tirar da travessia. Não, a travessia existe. O que Ele nos promete hoje é que Ele nunca nos deixará sozinhos. Eu amo um texto que tem norteado a minha vida. Em especial quando eu olho para a minha incapacidade de viver um evangelho real. Aquele que está lá em Filipenses 1,6, aquele que começou a boa obra em vós, é fiel para completá-la. A minha esperança não está no meu remo, na minha força. A minha esperança está no remo de Cristo e na força de Cristo. Por isso eu quero decidir com vocês hoje aqui a caminhar com Ele, a ir até Ele, não de encontro, mas ao encontro de Cristo, quando Ele me chama, vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados. O pastor John Pipe, pregador e teólogo batista americano, falando sobre esse assunto, disse algo muito glorioso. Ele quer que os seus filhos tenham um descanso profundo e doce da alma, e não ansiedade. Uma restauração que é ativa e não inativa. O que Cristo nos propõe ao caminhar com Ele, ao aceitar esse convite, não é viver uma vida inativa, mas ativa, mas com um descanso profundo e com uma alma doce. Queridos, é isso que precisamos para viver. Porque esse descanso não depende das circunstâncias, depende de quem você se une, de quem você rema junto, de quem você se submete. Esse é Jesus. Concluindo, eu quero fechar com 2 coisas. Existem 2 tipos de descanso. O primeiro é o descanso da salvação. Ato único e suficiente naquela cruz nos deu a salvação. Jesus pagou pelos nossos pecados. Tetelestai, está consumado. É o descanso que recebemos uma vez só.
nos encontramos com Cristo e podemos ter a certeza que um dia estaremos com Ele. Eu sei que muitos aqui já participaram de sepultamento, de enterro de pessoas que morreram com Cristo. Tem a dor da saudade, tem o luto, mas tem a esperança. Nós damos glória a Deus. Mas já participamos de enterros, de sepultamentos de pessoas que não morreram em Cristo. É um desespero. O primeiro descanso é esse, da salvação eterna. Está consumado. É um fato. O segundo descanso é o descanso que a salvação produz hoje aqui, para as nossas lutas aqui. Não é um descanso que você sente apenas uma vez, ou que guarda na memória o dia da sua conversão, do seu batismo, não. É um descanso que nos faz acordar amanhã, numa segunda-feira, pegar o 21, ainda tem o 21? Tem, né? 21, 49, 62, depois as barcas. Fiz isso durante 17 anos da minha vida, trabalhando no centro do Rio de Janeiro. Sabendo que eu vou enfrentar lutas incríveis ao ir ao trabalho e ao voltar do trabalho em casa. Mas encontrarei descanso, porque eu estou debaixo do jugo do meu Cristo, do meu Senhor. Por fim, Tim Keller diz: tudo a que você se prende fora de Cristo vai te destruir, ou você terá de destruí-lo. Porque ninguém está livre de jugo. A única pergunta é: a quem você está atado? A quem você está atado hoje? Se você não está atado a Cristo, você está atado a alguma coisa. Pode ser o seu trabalho, pode ser a aprovação das pessoas, pode ser a culpa do seu pecado que nunca se cala na sua mente e no seu coração, pode ser as regras religiosas. Mas o convite é hoje: vinde, tomai e aprendei. Esses são os imperativos da graça de Cristo. Não tem nada mais que você precise. Você não precisa estar pronto, você não precisa estar forte, você não precisa ter resolvido a sua vida. Esse convite diz o seguinte: venha do jeito que você está, cansado, cansada, sobrecarregado, sobrecarregado, ferido, ferida pelo seu próprio jugo, e receba hoje, e aqui eu termino, o descanso da salvação para a eternidade e para o hoje. E a partir de hoje, esse descanso tomará o seu coração, a sua vida, e te alegrará, e você viverá um alívio que só Jesus, o nosso Senhor, pode nos dar. Que o Senhor te abençoe nesse domingo, que o Senhor te abençoe nessa semana, que a sua decisão nessa manhã seja: eu quero, eu aceito, eu vou ao encontro desse Jesus, capaz de tirar o meu cansaço, a minha sobrecarga, capaz de aliviar o meu coração, capaz de me dar esperança, capaz de me dar propósito, direção, capaz de remar comigo. Que esse seja o teu desejo nessa manhã, para a glória de Deus e para a nossa alegria, que aprendemos a caminhar com Ele, em nome de Jesus. Deus abençoe, queridos.